E assim, eu apresento para vocês Viviane Quênia. Viviane vive em Salvador, é de Salvador, é soteropolitana, deixou o carnaval mesmo, de Olinda, Rio Pelourinho, para estar aqui. Já é uma amiga nossa da comunidade, da Ordem Mercedária. Eu fui pároco em Salvador, na Pituba, era minha paroquiana lá. E a gente fez vários trabalhos juntos já. Viviane foi a responsável por escrever o projeto que eu encomendei. Rodrigo, segura aí. Segura aí a onda. Rodrigo está dando microfone aqui dentro. Marcelo, vai lá para ver. Então, Viviane foi responsável por escrever o projeto que eu encomendei da Academia do Ser Empreendedor. Ela escreveu 3 módulos de uma metodologia que ensina empreendedorismo na periferia, para jovens. Nós já vamos entrar na 3ª turma em Salvador, no Nordeste Amaralina. Nós temos uma escola, que é o CAENA, o Centro Avançado de Empreendedorismo, Nordeste Amaralina. E esse é um grande trabalho que a gente fez e foi extraordinário. Nós temos esses módulos, nós temos uma metodologia que é focada no sentido da vida, no ser. A gente ensina a pessoa a ser empreendedora a partir da vida, e ela vai ser empreendedora em qualquer lugar que ela chegar, em qualquer situação, qualquer circunstância. É uma metodologia muito bacana, que tem dado certo. Vamos entrar na 3ª turma e quero trazer para Brasília, em breve, essa escola para cá. E uma das coisas também que a gente está conversando nesses dias que Viviane está aqui é trazer essa escola para Brasília também. São 9 meses de formação empreendedora, e lá no Nordeste Amaralina eles recebem uma bolsa, ou seja, um incentivo em dinheiro para vir para participar dos encontros. E também, depois, como se não bastasse, eu convidei Viviane para escrever o projeto do Recanto Mercê, que nós temos um caminho terapêutico feito a partir da abordagem de Viktor Frankl, né? A logoterapia. E então a gente tem também lá uns módulos, as oficinas do ser, que é muito bacana. Hoje quem está aplicando é o Lucas, que está aqui, está se apropriando da nossa pedagogia lá, da metodologia, para que os nossos dependentes químicos refaçam a sua vida, o sentido da vida a partir de um caminho que se vai traçando. Enfim, Viviane é psicóloga, coach, mãe de seus filhos, esposa do Zezão, está nos acompanhando lá de Salvador, e ministra da Eucaristia, e alguém muito engajada na paróquia. Tá? E está aqui conosco em Brasília. Duas boas-vindas, muito obrigado. Somos aqui todos ouvintes, para a gente acompanhar o que você trouxe para a gente, e também quem está em casa nos acompanhando também. E quem veio pela primeira vez na nossa paróquia, tem umas pessoas aqui de primeira vez, que bom que vocês estão aqui nos conhecendo um pouquinho do nosso trabalho, e conhecer também um pouquinho da Pastoral do Empreendedor, que a gente fundou em Salvador. Viviane também fundou junto comigo, a gente tem um monte de coisa, né? Uma das fundadoras da Pastoral do Empreendedor teve nas primeiras reuniões lá em Salvador, quando a gente começou a pastoral em 2011. Em 2011 a gente começou essa pastoral em Salvador, que hoje está em várias cidades do Brasil, né? Graças a Deus. Tá bom, Viviane? Bem-vinda e obrigado pela sua presença. Obrigada, Frei. Eu que agradeço a oportunidade, né? Primeiro dizer que para mim é um prazer, uma satisfação muito grande estar aqui com vocês, em pleno carnaval, discutindo esse tema tão importante e tão caro para a gente, né? Que é o sentido da vida. E já deixar registrado que estar aqui com vocês dá sentido à minha vida, não é um sacrifício, né? É prazer, é satisfação. Isso me enriquece, estar com vocês aqui me enriquece. Ir para o Recanto Mercê no final de semana, para estar lá, né, com aquelas pessoas que estão em processo, em estado de recuperação da dependência química,
dá muito sentido à minha vida. Então, por isso eu estou aqui. O tema que eu trouxe para a gente conversar é, então, a jornada de autoconhecimento em busca do sentido da vida. Então, já quero deixar aqui registrado que vocês que saíram das suas casas, né, que abriram espaço na agenda para estar aqui conosco, discutindo sobre esse tema, vocês estão em busca. E a grande novidade é que vocês vão encontrar. Estão encontrando e vão se reencontrar. Certo? Então, Cláudia, Gabriela, que saiu de Taguatinga, Lara, amiga de infância de Zezão também que está aqui, Lisiane, né? Rosália, que eu conheci via WhatsApp, que bom, Lucas, que a gente se conhecia por videoconferência, WhatsApp, agora aqui se conhecendo presencialmente, Caio, então assim, todos vocês que estão aqui fazem parte, né, da minha rede relacional, da minha teia relacional e enriquece a minha vida. E vocês me ajudam também a descobrir o sentido dela, né? Mariana, que eu conheci recentemente também. Então é isso, vamos lá. Mas a pergunta é, qual o sentido da vida? Não é isso que a gente fica se perguntando, qual o sentido da vida? Aí, para começar, eu gostaria de fazer essa pequena atividade, eu gostaria que a gente fechasse um pouco os olhos e imaginasse como é viver uma vida sem sentido. O que é que a gente sentiria? Qual seria esse cenário? Como a gente se comportaria? Uma vida sem sentido. Como é? Que sentimento vocês tiveram? Vazio? Não consegue imaginar? Que é difícil de imaginar. Pois é. Perdida, inércia. O dia ensolarado se torna cinza, né? Então, isso é uma vida sem sentido. Aí eu trago um dado da agência Câmara de Notícias, né, da nossa Câmara de Deputados, que diz para a gente que no Brasil acontece uma morte por suicídio a cada 45 minutos. E a cada morte, 20 tentativas frustradas. Então, assim, isso é o reflexo de viver uma vida sem sentido, né? Isso é o fim da linha dessa vida sem sentido, né? Esse vazio existencial que vai consumindo por dentro, vai minando toda a nossa esperança, né? A nossa capacidade de se entender capaz, de se entender potente. E isso vai minando, nos adoecendo, e aqui é o caminho final desse processo. Por outro lado, e agora vamos imaginar uma outra cena, fechar de novo os olhos, e vamos agora imaginar como é viver uma vida plena em sentido. O que a gente sente nessa vida, qual é esse cenário, como a gente vê o dia, como a gente se comporta. O que é ter, como é viver uma vida plena em sentido. O que é que vocês sentiram agora? O que é que vocês visualizaram? Qual foi a cena? Rosália, alegria. Movimento. O que mais? Dúvida. Gratidão. Realização. Pois é. E aí eu trago um outro dado para a gente. Pode passar? Mais uma. E aqui eu trago um dado da Agência Federal dos Estados Unidos, do Instituto Nacional de Saúde e Segurança Ocupacional, que nos diz que quem tem esse senso de propósito claro, né, essa vida plena em sentido, plena no sentido de dizer, no sentido da minha vida, né, tem menos risco de mortalidade, 22% menos risco de mortalidade em comparação ao outro grupo que não tem, né, esse sentido, essa clareza da sua existência. Pode passar. E nessa pequena atividade a gente pode perceber a diferença do que é viver uma vida sem sentido e uma vida plena em sentido. Levanta a mão para mim quem conhece alguém que já teve alguma situação de suicídio,
Na família, com amigos, ente querido, alguém está em depressão? Pois é. Levanta a mão agora quem conhece alguém que faz o que gosta, que ama o que faz, que brilha os olhos quando fala daquilo que está fazendo, que se sente realizada, feliz, satisfeita com a vida que tem. Alguém conhece alguém? Pois é. E de que lado a gente quer ficar? De que lado a gente quer ficar? Então é isso. E assim, a novidade que eu quero trazer para vocês, deixar registrado na mente de vocês, é que independente de onde estamos em nossa jornada da vida, não importa a idade, não importa a condição, não importa a profissão, não importa a função que exerce, independente disso, sempre é possível encontrar o sentido. Sempre. E aqui eu faço um grifo no verbo. Qual foi o verbo que eu usei? Encontrar. Encontrar. É algo inventado? Não, não é algo inventado. Então, assim, não é simplesmente algo que eu busco internamente, um processo intrapsíquico que eu estou elaborando. Não, esse não. O sentido é algo que é encontrado. E a pergunta é, então, onde encontrar? Onde a gente vai procurar? Onde nós vamos encontrar o sentido? Pode passar, Marcelo, por favor? Bom, não tenho, obviamente, como dizer para vocês qual o sentido da sua vida, Rosália, né? Nem o sentido da vida de Lucas, mas eu tenho como dar pistas e algumas regras gerais, vamos dizer assim, que a gente precisa persistir. A primeira delas é que a descoberta do sentido da vida é uma jornada única e intransferível. Sabe por quê? Porque nós somos seres únicos e irrepetíveis. Cada um na sua condição, com a sua compleição física, com a sua condição mental, emocional, financeira, familiar. Cada um tem um sentido a realizar na vida. E isso é único para a pessoa. Então, a descoberta pessoal. Mas a grande questão é que cada um tem o seu sentido a realizar. 2, onde é que a gente encontra esse sentido? Em cada situação concreta vivenciada. Então, eu encontro esse sentido estando presente no presente. Certo? Cada situação que a gente vivencia, ela é um chamado para a gente realizar algo. Certo? Então, cada situação que eu vivencio, nessas situações eu sou interpelada, chamada, convocada para falar, agir. E essa situação pede a minha fala, a minha ação, aquela fala que eu posso dar, a melhor fala que eu posso falar, a melhor ação que eu posso ter, a melhor atitude que eu posso ter. Na medida que me comprometo com isso, isso vai reforçando o sentido da minha existência, certo? Claro que nós podemos passar pela mesma situação, mas a resposta que eu vou dar, a ação que eu vou ter, ela é única, só compete a mim, porque só eu consigo fazer as sínteses a partir das experiências que eu vivenciei, e essas experiências me constituem. Então, Lucas, a gente pode vivenciar até uma situação juntos, mas Lucas vai responder do jeito dele, único, especial. E eu da minha forma, única e especial. E toda vez que a gente se apropria dessa forma única e especial, eu consigo agir com tranquilidade, com naturalidade, com espontaneidade e também contemplar a beleza da ação do outro, a beleza da fala do outro. Eu não preciso competir, eu não preciso hesitar, eu não preciso me amedrontar, porque eu sei que se nós somos colocados em determinada situação juntos, é porque aquela situação requer a nossa ação, única, pessoal, especial, ok? Próximo. Onde encontrar?
E aí, quando a gente compreende e se inteira que nós somos esses seres únicos e especiais, a gente consegue a perceber e a compreender o quanto nós somos relevantes. Relevantes para realizar algo em determinada situação, em determinadas circunstâncias, a partir das condições que eu tenho. E isso aqui é muito importante a gente compreender, né? Então, eu não preciso ter todo o conhecimento do mundo, eu não preciso ter todo o dinheiro do mundo, o Frei Rogério bem sabe disso, né? Eu não preciso ter, mas aquilo que eu tenho, os recursos que eu tenho, sejam eles internos ou externos, eles me dão condições de começar a realizar algo que só compete a mim fazer, certo? Ou só compete a cada um de vocês também. Então, com as condições, não é contra as condições, não é com outra condição, mas com esta condição que nós temos hoje. Porque o nosso sentido, o sentido da nossa existência, o meu propósito, ele é completamente adequado à minha condição. Desse jeitinho aqui, baixinha, né? Baixinha, de Salvador, enfim, que fala cantando. Tudo isso dá um toque especial àquilo que eu tenho a realizar. Assim como Lucas, vem cá, Lucas, vem cá. Assim como Lucas, né? Assim, moreno, do jeito que ele é, um pouco mais alto do que eu, só um pouquinho mais alto do que eu, que tem outras experiências de vida, que tem outros conhecimentos, ele tem condições, você tem condições de dar a sua resposta, o seu toque especial naquela determinada situação, porque você é relevante, certo? E aí eu gostaria que vocês agora dissesse a quem está do seu lado, diga assim, olha no olho dele ou dela e diga assim, você é relevante. É relevante. Você é relevante, você é relevante. E você já pode fazer muito, ó, e você já pode fazer muito com as condições que você tem. Experiência, maturidade, minha idade, eu posso fazer agora, com a experiência, com a condição que eu tenho, não é com outra condição. A outra condição não é minha, esta é a minha condição. Esta é a minha condição. E com ela, eu sou relevante e posso realizar as maravilhas que só eu tenho a realizar. Mais ninguém. Próxima. Bom, então, nós encontramos o sentido da vida quando realizamos algo valoroso a partir dos nossos talentos e das nossas capacidades e das nossas competências e da nossa vocação. E aqui a gente já começa a perceber o quão é importante a jornada de autoconhecimento, porque quanto mais eu me conheço, quanto mais eu me inteiro de quem eu sou, daquilo que é valioso e importante para mim, daquela resposta que só eu posso dar, ninguém mais. Quanto mais eu me inteiro disso, mais eu vou descobrindo o sentido da minha existência. Então, preciso entender que eu encontro esse sentido da vida quando eu realizo algo valioso. Valioso para o Frei? Valioso para a Rosália? Não, Rosália não, é valioso para mim. Nesse momento, que é valioso para mim. E aí a gente sai, né, das ciladas, armadilhas de fazer coisas que é valioso para outra pessoa, né? Fazer algo que é valioso para um externo. Não, nesse momento, é aquilo que é valioso para mim, o que é importante, o que é fundamental, o que é essencial da minha existência. Também encontramos o sentido da vida quando amamos. E aqui sim é algo valioso no outro, na vida do outro. Porque quando a gente ama, o amor nos dá a capacidade da gente transcender e sair das nossos interesses, das nossas necessidades e fazer algo para o outro, se dedicar ao outro.
E quando a gente consegue, se dedica, e quem é mãe sabe, né? Fácil quando a gente é mãe, né? O filho, a gente está cansada, sem dormir, o filho doente, você se dedica ao outro. E quanto é gratificante ver a saúde depois do filho. Um exemplo simples, né? Então, quando nós amamos, nós encontramos o sentido da vida. E o amor é fundamental, porque ele nos faz sair, né, de nós mesmos e se dedicar a algo que está além da gente. 3, nós também encontramos o sentido da vida quando contribuímos com algo maior que nós mesmos, né? E aqui é algo interessante. Quando a gente está no caminho, assim, né, inteira, tranquila, eu vou fazer o melhor que eu puder. Sempre a gente vai se deparar com um projeto que é muito maior que a gente. Concorda, Lucas, Frei? Concorda? Concorda, Caio? Concorda, Estevão? Concorda, Jerônimo? Um projeto muito maior, que sozinho a gente não consegue dar conta, nós não temos todas as respostas, não temos todas as soluções, mas eu tenho uma resposta importante, Estevão tem outra, Lucas, Gabriela, Lisiane, Lara, cada um de nós temos uma nota única e fundamental, um sabor, um perfume para compor aquela situação e para fazer com que aquela situação seja resolvida, destravada. Então, isso é importante. Vamos estar conectados com algo muito maior que a gente e que nos faz perceber a importância de sabermos quem somos nesse processo e a importância de contemplar, de permitir a beleza do outro também nessa mesma situação, porque sozinho a gente não consegue. Também encontramos o sentido da vida, pode passar, Caio, por favor, quando nos deparamos com o sofrimento. No sofrimento, a gente descobre algo valioso para nós e que se perdeu, né? De alguma forma, alguma situação, algum ciclo que se fechou, algum ente, uma pessoa querida que faleceu, e a gente chora, sofre, mas aquela situação me diz que ele tem algo valioso para mim. O que é esse valor que está ali, né? Ao mesmo tempo, quando a gente se depara com o sofrimento, né, com a perda, por exemplo, de alguém importante, e a gente se compromete a partir daquela perda, né, ser o melhor que a gente puder ser, quando estiver na presença de um outro alguém tão valioso quanto, quando a gente se compromete com isso, a gente sofre, mas dói menos, porque a gente teve a certeza que em todos os momentos eu fiz tudo o que eu pude fazer, né? Então, quando estiver doendo, quando estiver sofrendo, pense, que valor é aquele que está ali? O que é aquilo ali que está doendo? Que sentimento é aquele? Porque todo o sentimento, ele tem por trás um valor importante. Então, por exemplo, quando alguém me faz alguma coisa, eu fico chateada, com raiva, né? Qual é o valor daquilo ali? Provavelmente aquela pessoa que fez algo que me magoou e que eu fiquei, por exemplo, com raiva, que aparentemente é um sentimento ruim, né? Mas aquilo me diz que aquela pessoa é importante para mim, porque se aquela pessoa não fosse importante e valiosa na minha rede de relação, não ia sentir nada, né? Mas aquela pessoa é importante para mim. Então, compete a mim, então, trabalhar aquele fio relacional, né, para eu poder aproveitar a oportunidade de estar com aquela pessoa que é valiosa para mim. Certo? Então, o sofrimento também é importante, né? O sofrimento me diz da importância da urgência da vida. A vida urge, né? Às vezes a gente não pode deixar para depois, é fazer agora. E aí, interessante, quando a gente vai assim avançando na idade, a gente vai esquecendo das coisas, né? Então, assim, o compromisso que eu tenho é, se eu lembrei, eu faço agora. Porque se eu fizer depois, inclusive, eu não vou nem lembrar, né? Então, isso reforça a importância da urgência da vida, né? Fazer logo, fazer o que eu puder fazer da melhor forma. E isso vai me enriquecendo enquanto pessoa, porque isso vai me
reforçando o sentido da minha existência. Aquele tempo, ele é um tempo qualificado, porque ali eu fiz o melhor que eu pude, naquele momento, com aquela situação, com aquelas pessoas que estavam comigo naquele processo. E aí, vamos a algumas dicas, sugestões. Ok, Viviane falou tudo isso, beleza, mas e aí, o que fazer? O que nós podemos fazer para encontrar o sentido da nossa existência? Quais são as dicas? Quais são as sugestões? O que é que a gente vai levar anotado aqui para poder persistir nesse processo? Primeira delas, pode passar, Caio? Primeira delas, então, primeira coisa, e aí como psicóloga é a primeira coisa mesmo. Vamos nos conectar com nós mesmos. A gente precisa se comprometer com o nosso processo de autoconhecimento. Eu preciso saber, me questionar. O que é importante para mim? Quais são os meus valores? Quais são os meus sonhos e aspirações? Eu tive, antes de vir, eu estava conversando com o Zezão, meu maridão, lindo. E aí ele falando... é tão bom te ver assim, você está tão feliz, você está tão... Falei, pois é, estou feliz, porque isso aqui é importante para mim, está aqui é valioso para mim, né? Então, por mais que eu tenha deixado lá marido, os filhos, minha filhota foi para o carnaval, estava aqui com o coração na mão, rezando de joelho, mas deu tudo certo, mas eu estou aqui feliz. Estar aqui me reconecta com o meu sentido de vida. Estar no Recanto Mecê me reconecta com o sentido da minha existência. Certo? Então é isso. A gente precisa, então, prestar atenção nos nossos pensamentos, nas nossas emoções e nos nossos sentimentos. Principalmente os nossos pensamentos, né? Porque, de vez em quando, tem um dito cujo aqui dentro que fica martelando, tipo assim, você não consegue, você vai fazer o que lá? Menina, não sei o que, tá vendo que maluquice? Você não dá conta. Não é assim? E a gente não presta atenção, quer dizer, não vai lá, enfrenta aquela criatura que está aqui dentro, né, buzinando, deixa ela lá, fica... Isso vai minando a gente por dentro. E o interessante é que, se essa vozinha fosse uma pessoa de carne e osso, a gente resolvia isso rapidinho, não resolvia? Só cortava, olha aqui, beleza, mas não vou ficar tão próxima de você. Mas a gente permite que essa vozinha fique martelando, buzinando no nosso ouvido. E melhor ainda, a gente não faz isso com mais ninguém. Vocês fazem isso com alguém? Fica o tempo inteiro, 24 horas por dia. Você não é capaz, você não consegue, você não dá conta. Você está fora da realidade. Fazem isso? Alguém faz isso em sã consciência? Não. Mas a gente faz isso com a gente? Então, prestar atenção nos nossos pensamentos. Não permitir que a gente faça isso conosco. Pelo contrário, persistir naquilo que é importante, valioso, né? Naquilo que me inquieta, que mexe por dentro. Ali tem algo importante por trás. E aí, quando a gente se conecta com nós mesmos, a gente, então, vai se conectando com a nossa essência, descobrindo as nossas paixões, descobrindo os nossos interesses, né? Sou psicóloga, amo trabalhar com desenvolvimento humano, desenvolvimento pessoal. Ok, mas e aí? Fazer o quê? Onde? Qual é a missão? Como é que eu descubro isso? Né? Primeiro, sabendo quem eu sou. Pronto. Então, primeiro compromisso. Nós precisamos sair daqui comprometidos com o nosso processo de autoconhecimento. Não porque tem livro de autoajuda, não porque o outro diz, mas porque eu preciso. O tempo urge. O que é que só eu posso fazer? Qual é a fala que só eu posso dizer? Né? Qual é a atitude que só eu posso ter e que vai talvez destravar o momento, a vida de alguém? É isso que eu preciso saber. 2. Outra dica. Desafiar-se e sair da zona de comodismo. Eu não gosto da expressão zona de conforto, porque nós precisamos ter conforto sim. O que é o conforto? Eu vou fazer algo que é adequado à minha capacidade. Eu não preciso me lançar no precipício para dizer que eu saí da zona de comodismo. Agora, o que é que eu não posso? Né? O que é que a gente precisa evitar? Evitar que
sabendo que eu tenho condições de fazer algo, de dizer algo, eu me acomodar, eu me omitir no processo, né? Pelo contrário, eu preciso ir além. E como é que a gente pode sair da nossa zona de comodismo? Gente, viajando, conhecendo pessoas novas, se permitindo viver as experiências com as pessoas, né? Então, por isso, eu saio de Salvador, venho para Brasília, de Brasília eu vou para Alexânia, né? Porque me permito estar em contato com novas pessoas, vamos conhecer projetos sociais, fomos ouvir histórias de pessoas que vivem entusiasmado com aquilo que elas estão realizando. Isso me enobrece, isso me enriquece, isso me faz me perguntar, e você, Viviane, qual é o seu? Né? Qual é a chave? Quais são as chaves que só você tem na mão? Quais são? E essas chaves estão precisando se conectar com algo para ser destravado. Assim como cada um de vocês tem uma série de chaves preciosas nas mãos. Nas mãos. E aí a gente precisa se permitir inundar pelas outras experiências produtivas e saudáveis, inundar pela beleza dos outros, para que a gente possa também se conectar com a nossa. 2, 3, outra coisa. Investir nos relacionamentos interpessoais. Mas não porque a gente precisa de like, não porque a gente precisa aumentar os nossos seguidores no LinkedIn, no Instagram, porque, né, isso não é isso. Pelo contrário, a gente precisa estar com o outro verdadeiramente, sinceramente. Se permitir perceber, identificar a beleza do outro. Porque é na relação interpessoal que eu posso descobrir quem eu sou, o que é importante para mim. O outro vai falar algo, o outro vai ter uma atitude, e essa fala do outro, essa atitude do outro, me faz questionar, isso é importante para mim? Isso tem a ver com os meus valores, sim ou não? Né? Isso eu já conheço, sim ou não? Esse valor que ele me apresenta, será que pode ser também um valor importante para mim, sim ou não? Então, é apenas na relação com o outro que a gente ratifica quem somos, o que sabemos, né? Mudamos, ou amplio, ou eu digo simplesmente, ó, isso aqui para mim, não, isso para mim aqui é inegociável. Então, o outro que ratifica quem eu sou, não é apenas um processo intra, né? É um processo relacional. Nós somos seres relacionais. E aí, Vitor Frankl diz que é na relação com o outro, nas situações concretas da vida, que nós encontramos o sentido da nossa existência. Então, quando a gente vai conversar com as pessoas, entender as histórias de vida, saber o que é que elas fizeram para superar determinada situação, ou então entender porque naquele momento ela não consegue superar e está num ciclo lá vicioso, né? Então, é se deparando com isso, se debruçando, se permitindo inundar por essas histórias, que a gente vai também refletindo, que vai reverberando, ressoando dentro de nós, e a gente pode, então, ok, e eu quem sou nesse processo? Então, as relações interpessoais, elas são importantes e fundamentais. O outro não é melhor nem pior do que cada um de nós, independente da condição que ele se apresente, inclusive visual. Não é melhor nem pior, é diferente, diferente. E se a gente conseguir se permitir treinar, identificar a beleza do outro, independente de como ele se apresente, isso é maravilhoso. Também, como o mundo seria maravilhoso se a gente tivesse essa inteireza de saber minha rede de relação, quem compõe. Então, eu sou mãe, filha, esposa, amiga, colega de trabalho, tia, sobrinha, neta,
Olha que rede de relação rica, né? Cada pessoa que compõe a minha rede de relação é um fio relacional que me leva para ela. Então, quando eu tenho essa clareza de quem eu sou, do que eu estou fazendo naquele momento, eu consigo perceber que eu sou esposa do meu marido e nessa relação eu tenho uma fala, um papel, uma função que é completamente diferente do fio relacional que me liga ao meu filho, que é completamente diferente do fio relacional que me liga ao meu pai, que é completamente diferente do fio relacional que me liga aos meus colegas de trabalho, que é completamente diferente do fio relacional que me liga aos acolhidos da Fazenda Recanto Mercê. Completamente diferente, né? E quando a gente tem essa clareza, pense nessa teia de aranha, né? Eu faço atividade com os meninos lá, meninos não, com as pessoas do Recanto Mercê, né? E aí eu faço eles perceberem, a gente coloca um fio amarrando aqui a barriga de um com a barriga de outro, para perceber o quanto é rico essa rede de relação e o quanto esse fio me liga com pessoas diferentes, exercendo papel diferente, tendo que ter falas completamente diferentes. E quando eu tenho essa certeza, essa clareza, gente, eu consigo saborear o outro. E, ao mesmo tempo, eu consigo entender o quão eu sou responsável por essa relação. E se ela é importante para mim, se é importante estar com meu marido, com o meu filho, com o meu pai, com o Frei, com o Lucas, com o Caio, se é importante, eu tenho responsabilidade sobre ela. Independente do comportamento, da atitude, da fala do outro, é importante para mim. E eu assumo essa responsabilidade de fazer com que aquele fio relacional seja o melhor possível. Porque aquela pessoa é importante para mim. Importante. Uma outra coisa que é importante também da relação interpessoal é que a gente, antes de eu falar, quem já magoou alguém aqui no auditório? Quem já magoou alguém? Todo mundo, né? Quem fez o outro chorar de dor? Alguém já fez o outro chorar de dor? Eu acho que eu já fiz minha mãe chorar um bocadinho de vez. Não foi? Pois bem. E vocês são, antes disso, esse outro que chorou, porque eu magoei. O que é que ele pensou de mim naquela hora? O que é que ele pensou de mim? Que eu era pior dos seres humanos, não é assim? E eu sou apenas isso? Não. Muito pelo contrário, né? E o que é que nós fazemos com o outro? Muitas vezes nós temos um momento inoportuno, inadequado com o outro talvez, né? Bora botar a culpa no outro, né? O outro não estava no momento bom e me fez algo que me magoou. E aí o que é que nós fazemos cruelmente? Nós capturamos aquela cena e colamos aquela cena na identidade do outro. E aí, se aquele fio relacional é importante na minha vida, o que é que eu faço? Não, eu desprezo. Mesmo ele sendo importante, eu não trabalho para que ele seja valioso, que eu viva aquele valor que está ali colocado, né? A gente precisa entender que, assim como nós não somos aquela cena inoportuna, inadequada, onde eu magoei o outro, nós somos maior que isso. É fácil a gente identificar que a gente é maior que essa cena, não é fácil? Nós somos 1 milhão de possibilidades, um ser complexo, mas a gente captura o outro nesses momentos. Então, da mesma forma que eu não sou aquela cena, aquele momento, o outro também não é. Foi um momento. E a nossa vida não é fotografias estáticas. A nossa vida é um filme que passa. Então, da mesma forma que em determinado momento eu tive uma atitude equivocada, fiz o que eu pude, porque eu estava com raiva, porque eu estava com medo, mas fiz algo que machucou o outro, e eu não sou apenas aquela pessoa, o outro também. Então, agora pense em alguém que te fez algo que você não gostou, que você
ainda sente dor por essa pessoa. Saiba que ela fez o que ela pôde naquele momento. Mesmo que tenha sido muito difícil para você. Porque eu tenho absoluta certeza que se ela naquele momento pudesse fazer algo melhor, com certeza ela teria feito. Com certeza. Eu tiro por mim. Eu até pedi perdão para minha filha, né? Dessa cena, que eu guardo ela, né? Já pedi perdão, mas a cena me invade, né? Minha filha tinha 2 anos e eu tinha um recém-nascido. Minha sogra, né? Estava vivendo a questão com câncer, né? Tudo muito difícil. Então, assim, eu estava cansada, filho pequeno, que a gente não dorme direito, enfim, estava cansada, com poucos recursos internos, né? Para dar conta com maestria das situações. E eu lembro dessa cena, a Vitória, com 2 anos de idade, na cozinha, e olha que eu gosto de casa arrumada e limpa. Ela estava na cozinha, abrindo o armário das panelas, tirando tudo do lugar e batendo nas panelas. Que cena linda, né? Olha, assim, criativa. Eu vi aquilo e só pensei assim, meu Deus, vou ter que arrumar tudo de novo. E eu fui grossa, agressiva com a minha filha de 2 anos, que estava ali descobrindo o mundo. Entende? Já pedi perdão para ela, oh, filha, perdão, mamãe. Ela falou, mãe, eu nem lembro disso. Eu te perdoo, porque isso para mim, né? Mas aquilo ficou gravado em mim, né? Então, assim como, pegando essa cena da minha vida, né, eu fiz ali o que eu pude. Claro que eu não queria ser agressiva com minha filha, claro que eu não queria ter tirado ela, arrancado, ter gritado com ela, né? Claro que não. Se eu tivesse condições naquele momento, eu teria sentado com ela no chão da cozinha e explorado com ela os sons das panelas, bagunçado tudo, a gente estaria dando risada, não é assim que faz o filme, né? Você está cozinhando, e aí joga a farinha de trigo no outro, aí a cozinha suja toda de farinha de trigo, e está todo mundo feliz, não é assim? Nos filmes? Na vida real é assim? Garotas que têm casa para arrumar, tem horário para cumprir, cozinha branca para deixar branca, eu falo assim, gente, se eu quisesse chão preto, o piso seria preto, o chão é branco, é porque eu quero ele branco, não é assim? Pois é. Então, vamos aprender a viver o momento. É o momento. Aquela pessoa que te feriu, que me feriu, que eu feri, ali foi um momento de vida. Momento. Ok? Próximo. Outra dica importante. A gente precisa entender que eu sou responsável pela vida que eu construo. Eu sou responsável. Eu sou responsável pelas relações que eu mantenho. Minha mãe é a melhor mãe do mundo, é a mãe perfeita? Não, ela me dá todas as respostas, tem todas as atitudes maravilhosas, me faz crescer sempre, está sempre feliz de bem com a vida comigo? Não. Assim como eu não sou essa mãe, mas minha mãe, por exemplo, ela é um fio relacional importantíssimo na minha vida. Então, independente da atitude dela, que eu amo, que é maravilhosa, mas quando ela não é, assim como às vezes eu não sou, independente disso, ela é minha mãe e ela é importante para mim, ponto, é uma escolha minha, está claro isso para mim, e eu tenho responsabilidade em deixar esse fio relacional tinindo, saborear esse fio relacional, é minha responsabilidade. Então, nós precisamos compreender que nós somos responsáveis pelas nossas atitudes e escolhas. E ao escolher fazer algo, nós dispensamos outras possibilidades. Pensem sempre assim, eu estou vivendo uma determinada situação, enquanto eu não resolvo o que fazer, estou analisando, estou vendo, calado, enfim, eu tenho 1 milhão de possibilidades. Na medida em que eu decido que eu vou falar isso, ou eu vou agir desta forma, eu estou destacando aquela escolha, aquela fala, aquela possibilidade, destacando de ser uma possibilidade, estou eternizando no meu passado. É o que eu eternizo, é aquilo que eu faço, é aquilo que eu escolho, né? E quanto mais tempo
de vida nós temos, mais nós vamos eternizando escolhas, cenas. E a questão é, qual é essa história que eu vou contando ao longo da minha vida? Quais são as cenas que eu vou protagonizando? Né? E sempre há, lá no início, a primeira lâmina, a segunda, independente de onde nós estivermos na nossa jornada, sempre é possível encontrar o sentido. Não importa a idade. Não importa a idade. Importa saber que a partir de agora, vocês têm essa clareza de que o que eu faço, o que eu falo, eu eternizo no passado. Eu eternizo na vida do outro. Né? Isso que a gente precisa se apropriar. Vamos lá? Então, para terminar, depois eu vou passar um videozinho rápido para a gente, um vídeo rápido para terminar. Nossa jornada de autoconhecimento só termina quando a gente dá o último suspiro, até o fim da vida. Certo? Então, se estamos vivos, independente da idade, nós temos algo a cumprir. Temos algo a descobrir. Temos, inclusive, de nós mesmos, porque essa jornada, ela só tem fim no nosso último suspiro. E, ao embarcar nessa jornada de autoconhecimento, nos damos a chance de se descobrir e viver uma vida cheia de sentido. O que a gente precisa é se permitir. Se permitir. Bom, antes de falar do e-book, isso que eu queria deixar registrado. Cada um de nós temos uma contribuição relevante a dar à vida, à nossa vida, na vida. Né? Eu não estou falando aqui de coisas grandiosas, mirabolantes. Estou falando daquele algo que é único e especial e que está na mão de cada um de vocês, nesta condição do agora, nessa condição do agora. Então, guardem isso, deixem isso reverberar neste carnaval maravilhoso, deixem essa música ficar tocando e vão se perguntando, e eu? Qual é a minha nota única nessa orquestra chamada vida? A música não para. Os aplausos
ao longo, né, dos atos, os aplausos estão aí. Os aplausos estão aí. Então, não é por aplauso, porque todos já vão aplaudir. A música é linda, né? É a minha contribuição, com o meu instrumento, desafinada do jeito que eu sou, mas a vida dá um jeito de unir os desafinados e fazer uma melodia única, especial, junto com os afinadíssimos, e aí ela dá o jeitinho dela, e aí a gente vai compondo essa linda música chamada vida. E aqui eu deixo para vocês um e-book que eu elaborei para essa palestra com esse tema, que é algo que vem também me inquietando, né? Eu também fico me perguntando, e aí, Viviane, qual a sua nota única? E por isso que eu vou a Recanto Messê, para me conectar com este sentido da minha existência, né? Para entender que aquelas pessoas que estão em estado de recuperação da dependência química, quando elas conseguem fazer esse caminho de volta, de saída do fundo do poço, isso eu já falei para elas, elas serão e são seres humanos infinitamente melhor do que eu. Infinitamente melhor do que eu. E eu vou lá saborear a beleza que é desse reconstruir, redescobrir, ressignificar. Esse é um e-book que eu elaborei, então, do valor, né, da venda do e-book, R$13 de cada livro vai ser revertido para o Recanto Messê, com uma forma de contribuir e ajudar ainda mais. E então, assim, estamos nós todos contribuindo para esse processo de redescoberta dessa pessoa, a nossa redescoberta, todos nós juntos. E, por fim, aqui estão os meus contatos, meu telefone, o WhatsApp, quem não tiver, por favor, fique à vontade, né? Sempre quis, por exemplo, os vídeos, sempre quis fazer, né? Tem muita coisa escrita, e aí eu ficava imaginando, meu Deus do céu, como é que eu vou produzir esse vídeo? Vai precisar de muito dinheiro, contratar muita gente, e aí conseguir fazer agora, gente, que delícia. E aí eu quero cada vez mais ir colocando, né, que tocam sobre esse tema, né, da nossa existência humana, né, do quanto nós somos valiosos e importantes com a condição que nós temos, e que como o mundo seria maravilhoso se a gente soubesse disso, do quanto nós somos relevantes, do quanto nós somos importantes. E como o mundo seria maravilhoso se a gente entendesse de uma vez por todas que tudo, efetivamente, tudo o que eu passei na minha vida, essas experiências me constituem, inclusive as difíceis, inclusive as dolorosas, inclusive aquelas que me fizeram chorar a noite inteira, me constituem. E são essas experiências, as experiências pelas quais eu passei, pelas quais Jerônimo passou, pelas quais a Dagmar passou, são essas experiências que nos fizeram estar aqui hoje. Olha que coisa linda. Então, ao invés, e aí a última dica, ao invés da gente, muitas vezes, maldizer o nosso passado, aquilo que foi, aquilo que eu olho para trás e me culpo, porque, ai, como eu fui ruim. Não, bendiga, este passado te constitui, esse passado te fez buscar o sentido da sua existência, este passado nos reuniu aqui hoje, e isso eu falo lá para os acolhidos do Recanto Messê, o passado deles, né, fez com que eles estivessem naquele pedacinho do paraíso, 9 meses sendo cuidados. Oh, diga se não é fantástico. Pois bem, era isso que eu queria compartilhar. Podem ficar à vontade de fazer perguntas para a gente continuar aí discutindo, refletindo, e muito obrigada. Tenho a certeza que vocês fazem parte do sentido da minha vida. Obrigada. Obrigado, Viviane, vai ficar aqui ainda. Obrigado, estimulante. Eu creio que escutar a Viviane com esses insights, essa experiência de vida, porque o que ela traz aqui é o que ela vive, o que ela ensina, o que ela faz no dia a dia, o que ela escreve muito. Às vezes fico impressionado quando a gente pede um material, daqui a pouco sai um livro, né? E tem a sua experiência. E a gente vai abrir para que vocês possam perguntar, ou veio também aí uma intuição,
veio alguma coisa, e aí você fala, porque compartilhar, não perca o momento de falar, porque a inteligência e a sabedoria está no grupo. Aqui certamente alguém recebe algo e quando se compartilha enriquece a todos, tá? Então, levanta a mão e acho que tem um microfone aqui, mas o outro acho que não está funcionando. Mas pode falar daí mesmo. Então, alguma... Hélio. Exatamente. Nada depende só da gente. Mas, e o que está sobre o meu controle? É sobre isso, é nisso que eu preciso me fixar, né? É importante a gente sonhar, é importante a gente aspirar, porque isso nos move, né? Aí eu vou contar a história também, para responder a sua pergunta. Conheci uma garota, uma mãe, no LinkedIn, Juliane. Ela se descobriu com câncer de mama, uns 6, 7 anos atrás. E ela, como ninguém, vinha batalhando pela vida, né? Esse câncer de mama teve metástase, osso, cérebro. Ela agora está internada, está entre a vida e a morte nesse processo. A gente teve uma conversa umas 2, 3 semanas atrás. Inclusive, eu tinha pedido para ela para gravar um vídeo para apresentar lá no Recanto, né, para os acolhidos, mas infelizmente ela não pôde gravar. E ela compartilhava comigo o seguinte: mas Viviane, todo mundo me pergunta por que eu luto tanto pela vida, né? E aí ela falou: porque eu tenho uma missão, né? Eu ainda quero me recuperar para poder falar para as pessoas isso, que elas podem, o quanto ela é importante, porque ela tinha muita coisa a realizar. Essa aspiração de Júlia é importante porque aquilo movia ela, a luta dela pela vida. Não sabemos se ela vai conseguir, mas uma coisa eu tenho uma certeza, falei para ela, falei: Júlia, sua missão não vai começar depois que você ficar boa, recuperar a saúde. Você está em plena missão, na condição que você está. Júlia escreveu um livro também no e-book, está na Amazon, é um top de vendas da Amazon, que relata a experiência de vida dela nesse processo com câncer, 7 anos, né, de vivência com câncer. Eu falei: pois é, Júlia, você está em missão. Talvez recentemente ela fez uma campanha de venda do livro para arrecadar recurso para que a família pudesse voar de balão. Né? Era assim o sonho mais imediato, porque ela via, né, da importância de fazer as coisas com urgência, porque o tempo de vida, né, breve, e arrecadou, conseguiu o recurso, a família conseguiu o recurso para voar de balão, mas talvez a Júlia não vá. A família vai, que ela falou: não, quero que vocês vão, mas ela não vai. Então, assim, não vai realizar talvez o sonho de voar de balão ou tantos outros que ela tinha. Mas esses sonhos, essas aspirações, movimentou ela a lutar pela vida. E estar com pessoas, saborear, escutar a vida delas, se deixar interpelar por essas histórias é importantíssimo para a gente, né? Porque nos faz questionar sobre a nossa história, sobre a nossa existência. Então, mais do que nunca, me deparando com a situação, eu falei: vou para o carnaval no Recanto Mercê? Sim. Vou ficar lá? Sim. O Frei: não, Frei, eu vou sábado, domingo e segunda, eu estou no Recanto Mercê? Sim, porque o tempo urge, porque lá é fonte de vida para mim.
E a mensagem que eu queria deixar para eles, e vou falar para eles, é que muitas vezes nós temos a saúde, né? Nós temos força, vigor, capacidades, relações, recursos internos e externos, e a gente busca a morte. E a gente se deixa encolher pelo medo, e a gente não ousa, e a gente não participa, e a gente não interage, e a gente busca a morte. E Julie, né, ela sem saúde, ou com um fio, uma vitalidade bem baixa, ela estava ali, guerreira, lutando pela vida. Respondeu? É isso. A gente precisa ter senso de missão, de realização, de sentido de existência. Isso nos move, isso nos mobiliza, isso nos dá a capacidade de superar desafios. Eu poderia ficar com medo, né? Poxa, vou para o recanto, né? Vou ficar com pessoas, 1000 coisas vêm, mas não. Eu sei o que eu vou fazer lá. Eu sei o que eu vou viver lá. Eu quero estar lá. Eu quero estar lá. Por mim, inclusive, porque estar com eles é presente na minha vida. Presente na minha vida. Então, isso é importante. A gente talvez não realize as coisas que a gente quer, mas a gente vai, com certeza, viver uma vida plena de sentido, viver uma jornada rica. Viver uma jornada rica, porque eu estou com esse senso de propósito, canalizando todo o recurso que eu tenho para fazer aquilo acontecer. Sozinha, não dou conta. Eu talvez finalize, talvez não finalize, talvez eu não chegue para ver algo acontecer, mas eu coloquei semente. Reguei, fui lá debaixo do sol, arei a terra. Meu papel foi arar a terra. E a semente foi plantada e ela vai frutificar. Vai frutificar. Assim como a semente de Julie foi plantada. O e-book dela também está aí. E é um ensinamento importante para a gente também. De faz a gente repensar. Poxa, Viviane, e você? Está fazendo o quê? Isso. Oh. A primeira coisa, quando eu digo assim, o sentido é único, porque é único para cada pessoa, né? O sentido da minha vida é diferente do sentido para a Rosália, para a Ângela, diferente, nesse sentido, único e especial para mim, primeiro ponto. Segundo ponto, que esse sentido vai se atualizando, né? Quanto mais inteireza eu tiver de quem eu sou, e qual o meu papel, qual a minha relevância, qual a minha importância em cada situação que eu vivo, mais eu vou me apropriando desse sentido, o sentido da minha existência, do para que eu nasci. Ele é único porque o meu é diferente do de vocês, do que cada um de vocês, mas ao mesmo tempo ele vai se atualizando, ele vai sendo ampliado, atualizado, ressignificado, à medida que eu vou me apropriando dele, à medida que eu vou me apropriando dos meus dons e talentos, colocando eles a serviço de algo, e à medida em que eu vou me apropriando, colocando a serviço, isso vai crescendo. Eu vou me tornando cada vez mais, eu não vou dizer excelente, mas melhor naquilo que eu faço. E esse sentido vai se atualizando, né? Então, se eu for olhar para a minha vida, eu vou perceber que esse sentido mudou ao longo da história. Mas aí eu não sei se o sentido mudou ou o que mudou foi a minha capacidade de me apropriar daquilo que é único na minha existência. Né?
correto a gente afirmar que o nosso sentido de vida, ele vai se materializando de acordo com a maturidade? Tem uma ligação? Porque eu penso assim, nas várias fases da vida, né? A criança, de repente, ela já tem um sentido certo, acredito que sim, mas não, ele não é conhecido. E conforme essa maturidade vai chegando, esse sentido vai aflorando com realidade. Isso tem a ver um pouco assim, se a gente for pensar um pouco nas teorias da psicologia, né, algumas compreendem que, por exemplo, a personalidade, que tem a ver com essa essência, ela é constituída a partir das situações que a gente vivencia com os pais na terra infância. Eu acredito de outra forma, né? Eu acredito que cada um de nós tem uma essência, algo que é nato, que é dado por, e cabe a gente, cada vez mais, se apropriar dessa essência, se apropriar no sentido de compreender essa essência, essa nota única que somos nós, né? Até porque a gente pode ter numa mesma família irmãos gêmeos, mesmo pai, mesma mãe, vivenciando as mesmas condições, e eles vão ter atitudes, respostas, personalidades, essências completamente diferentes, né? Então, tem ali algo único nosso, né? De cada um de nós. E é importante que a gente vá se apropriando, né? Dessa essência. E a partir com as condições. Eu trago muita questão da condição, porque muitas vezes eu já vi testemunho, né, de pessoas em estado de recuperação da dependência química, chorando, um deles, chorando, porque ele queria ser médico. E ele estava já com 50 e poucos anos. As relações, os vínculos afetivos de amor que ele tinha foram todos corrompidos pelo vício. Perdeu tudo, perdeu dignidade, respeito da família, parar. E ele chorando. E aí o que eu pude, né, fazer ele entender é que tá ok, talvez, médico, da forma como a gente entenda, não seja talvez possível para ele. Talvez, mas por outro lado, sendo o ser humano que ele se tornou, com certeza ele consegue tocar muitas almas. Com certeza. Né? Mudar. Curar, exatamente, curar. Então, Francisco Barroso Veras Neto pergunta: a dificuldade de encontrar o caminho para entender, sentir o sentido da vida, leva a pessoa à depressão, consequentemente ao suicídio? Ele pergunta, pelo que eu entendi, se não encontrar o sentido da vida pode levar à depressão e, consequentemente, ao suicídio? Eu diria que sim, né? A depressão, não sei se vocês conhecem alguém que teve ou tem depressão, enfim, a gente sente um pouco desse vazio existencial, né? Como se a gente visse assim, um buraco dentro, a gente não se reconhece, a gente, mesmo às vezes até sabendo que a gente, sei lá, é bonita, ou tem capacidade, ou tem condição de, a gente não consegue perceber que a gente pode ser algo de felicidade na vida do outro, que a gente não consegue mais agregar, como se a gente se excluísse da nossa identidade, né? Não conseguisse mais perceber o quanto nós somos importantes para o outro, o quanto nós podemos fazer, inclusive, o outro se alegrar, né? E isso é perda de sentido, né? Vitor Frankl coloca claramente isso, que esse vazio existencial é essa perda do sentido da existência. Eu falo muito de Vitor Frankl porque não foi uma teoria cunhada apenas pelo processo intrapsíquico, fazendo observação, né? Vitor Frankl ele foi fruto, a experiência dele de vida, de campos de concentração. Durante 4 anos, passou por mais de 3 campos de concentração. Então, ele viveu na pele o que é ser irrelevante, inútil para a sociedade, né? O que é ser tratado de forma completamente indigna. E ele percebeu que as pessoas que conseguiam sair do campo de concentração, ou seja, que conseguiam
sobreviver, viver ao longo desse processo de sofrimento brutal, eram aquelas pessoas que tinham algo ainda por fazer. Um livro a escrever, a esposa para encontrar, o filho para formar, né? Ou aquelas pessoas que morreram na câmara de gás, que estavam na fila da câmara de gás. Aquelas que conseguiam compreender que elas fizeram tudo, que elas estavam ali entregando a vida delas, né, a Deus, por exemplo, elas morriam felizes. Ou quando, né, alguns se colocava no lugar do outro, porque sabia que aquela pessoa tinha um filho ainda no campo de concentração, e ela entendia, não pode deixar, eu vou no seu lugar. Isso é senso de propósito, de sentido de vida. Então, sim, eu diria que sim, quando a gente não tem não busca, né, o sentido da nossa existência, não busca se entender, ser relevante, importante, isso vai minando a nossa esperança, vai minando a nossa alegria de viver, né? Isso vai nos levando a nos afastar das pessoas, afinal eu não sou tão relevante assim, afinal eu não tenho o que contribuir, né? E o isolamento vai reforçando ainda mais esse processo, né, psíquico, esse processo de vazio existencial, e leva ao suicídio. E pode levar ao suicídio, né? E pode levar ao suicídio. Eita, então vamos lá. Aí, eu vou trazer um pouco da experiência. Hã? O amor também. Bom, o perdão tem muito a ver com, assim, com a nossa capacidade de compreender que, da mesma forma, eu, em alguns momentos, não fui legal com determinadas pessoas e, possivelmente, eu feri essas pessoas, magoei essas pessoas e me tornei peso na vida dessas pessoas que ficaram com raiva de mim, né? Que pesaram, que está ali, eu estou ali na cabeça daquela pessoa, Viviane fez aquilo, Viviane, tá? Então, da mesma forma que eu compreendo que eu não sou apenas peso na mochila da vida das pessoas, que também eu sou graça, porque também coleciono momentos em que eu estive com alguém e fiz aquele alguém sorrir, né? E aproveitei aquele ser humano que está ali na minha frente, né? Então, da mesma forma que eu tenho essa clareza, que eu posso errar, que em algum momento, talvez eu não tenha recurso interno suficiente para agir da melhor forma possível, e que, por isso, eu agi daquela forma agressiva, bruta, intempestiva, impulsiva, e fui peso na vida de alguém. Mas eu sou muito mais do que isso, porque eu não sou apenas isso. Quando eu entendo isso verdadeiramente, eu também consigo, por extensão, compreender que o outro que me fez chorar, que me feriu, também naquele momento, assim como eu, em algum momento, não tinha recursos internos para fazer diferente. E com certeza ele fez o que ele pôde. E aí, deixo ir. Porque ali foi um momento que eu tive com aquela pessoa. Aquela pessoa não é aquele momento, assim como eu não sou apenas os momentos de mágoa na vida do outro, como também não sou apenas os momentos de graça na vida do outro, né? Então, é ser generoso conosco, com alto perdão também. Esse é o mais difícil. É como eu disse, né? A gente tem aqui um bonequinho, uma vozinha que fica aqui, fazendo a gente remoer certas coisas. E se essa vozinha se personificasse numa pessoa, a gente saberia lidar, se defender dessa pessoa. E a gente jamais faz isso com ninguém, mas a gente é capaz de fazer isso com a gente mesmo. Então, se auto-perdoar, ser generoso, brincar com as situações, né? Ok? Só toquei nesse tema, que esse é um tema profundo, viu, Dagmar? Se a gente for para o Recanto Mês final de semana, você vai experimentar um pouco do perdão.
Isso, mas aí de novo, o mundo está muito rápido, materialista, é o mundo, é o outro. E eu? Essa é a condição que eu tenho. O que é que eu vou fazer com essa condição? Qual a atitude eu vou tomar? Independente da condição. Vitor Frankl diz, nós não somos livres das condições, sejam elas físicas, financeiras, etárias, emocionais, familiares. Eu não sou livre delas, mas eu sou livre para tomar uma atitude a partir delas. Isso aí. Parabéns, parabéns. É isso aí. O medo nos imobiliza, mas ao mesmo tempo o medo, que é um sentimento, nos traz algo importante. Isso que você deveria fazer é importante para você. Porque se não fosse importante, você faria de qualquer jeito. Entende? Isso não te mobilizaria tanto. Se te mobiliza, é importante. Bom, o medo lhe disse isso. Agora deixa eu falar. Do jeito que você está, com a condição que você tem, conhecimento, sua entonação de voz, erro de português ou não, erro de dicção ou não, não importa. Participe. Você foi chamada, participe. E quanto mais você participa, mais confiante você vai ficar. Só isso. Tem a ver com ontem, e o ontem nos constitui, né? E eu preciso ser generoso comigo para entender que tudo que eu fiz foi o que eu pude, assim como os outros fizeram o que puderam quando estavam comigo. Simples assim, né? Toda vez que a gente olhar para trás, como a gente está distanciado emocionalmente daquela cena, seja ela qual for, como a gente tem mais conhecimento, visão mais ampliada, né? A gente vai avaliar. E como a gente é cruel conosco, a gente vai olhar todos os pontos negativos. Não é assim? Pois é. E a gente precisa entender isso. Eu fiz o que eu pude. Então, primeiro, com relação ao passado, se hoje no presente eu me comprometer que, ok, eu vou fazer o que eu pude. Então, eu estou lá irritada, chateada, com raiva, e alguém vem falar comigo, e eu talvez seja um pouco mais agressiva e ríspida, que não é do meu feitio, mas foi o que eu pude fazer. Mas aí, automaticamente, Viviane, você foi ruim. E automaticamente eu penso, você foi ruim, mas aí vem a segunda fala. Mas eu fiz o que eu pude, eu estava com raiva, eu não pude fazer melhor. Quando naquele momento eu me deparo com isso e me aproprio disso, ok, o passado me constitui. Então, o passado me constitui. O passado me faz ser quem eu sou. E o futuro me move. Agora, o interessante, isso eu faço com eles lá também, no Recanto Mercê. Fica de pé todo mundo, vamos fazer rapidinho. Eita, eu vou começar a falar, a gente vai terminar já, né, Frei? Vai, 5 minutos, essa é rápida. Para vocês terem, de vez por todas, acabar com qualquer dúvida com relação a passado, presente e futuro. Ok. Está todo mundo de pé? Vamos ficar algum tempinho olhando para trás, olhando para o passado. Bora olhar para o passado, olha para trás todo mundo, bem para trás, olha lá para trás, a gente gosta de olhar o que aconteceu no passado, o que meu pai fez. Olha para trás, Senhor, olha para trás, lá, fisicamente, olha para trás. Fica de frente para mim, mas olha para trás. Poxa, o que é que acontece com o pescoço? Dói, trava. Não é assim. Eu posso, o meu corpo me permite olhar para trás, contemplar, mas eu preciso voltar. Beleza?
Então, essa condição de ficar o tempo inteiro olhando para trás, insistindo naquela cena, preso naquela situação, com aquela pessoa, ela dói. Se não doer emocionalmente, mais um dia ela vai gritar. O corpo já me disse que não é assim, ok? Agora, vamos olhar para o futuro? Pega lá aquilo que você quer. O que é que você quer? Carro novo. Pega lá, pega. Bora, pega as duas mãos. Que eu quero com as duas mãos. Um carro novo. Eu quero o Recanto Mercê cheio de acolhido. Eu quero uma casa de campo. Eu quero viajar para a Tailândia. É isso que você quer? Eu quero ganhar muito dinheiro. Se eu ficar 2 minutos com a mão assim, querendo pegar aquilo que eu não tenho agora, o que é que acontece? Dói também. É assim então? Não. Meu corpo me permite ir lá, pegar, aspirar, sonhar, mas eu não posso ficar o tempo inteiro assim. O que é que meu corpo me permite fazer no presente? No presente, aqui agora. Posso olhar para trás, posso pegar, mas é aqui. Agora, olha para baixo. E aqui eu estou olhando para essa situação difícil que eu estou vivenciando agora. Sem dinheiro. O que mais? O joelho está doendo. O que mais? A relação com meu pai, com a minha mãe, com a minha filha, não sei o que, o meu trabalho, meu colega de trabalho. Olha a situação. Se eu ficar o tempo inteiro apenas olhando para essa situação, agora no presente, o que é que acontece comigo? Oi? Bato na parede. Mas mesmo se eu não quisesse andar, aquilo está aqui, eu estou aqui só olhando. E aí eu vou, o que é que acontece? Cavando o meu próprio buraco. Eu vou sair da situação só olhando para ela? Não. Para onde é que eu olho? O meu olho olha para frente, naturalmente olhar para frente. Isso me diz que, olha que coisa interessante, na situação que eu estou vivendo agora no presente, a minha ação é no presente. Mas eu decido com base no futuro, naquilo que eu quero. Então, se eu estou com uma situação difícil, sei lá, com o meu marido, rapaz, se eu pegar Zezão, eu só não jogo da janela porque ele tem 1,90 m, né? Se eu olhar apenas para essa situação e escolher ter uma atitude para com ele, apenas olhando a raiva que eu tenho dele, vamos imaginar, Zezão, é só um exemplo. Imaginando a raiva com o conteúdo dele naquele momento, o que acontece com o meu casamento? Simples assim, já era. Mas, quando eu tenho a certeza daquilo que eu quero viver com ele, assim, eu já botei assim, não sei se vai acontecer, mas eu quero morrer com Zezão, a gente está lá na casa de praia na ilha, que a gente vai ter uma casa de praia na ilha, e a gente vai estar dormindo, ele vai estar bem mais velho do que eu, porque ele tem 7 anos a mais, né? Então, assim, sei lá, 120, 127, e a gente vai estar dormindo, e simplesmente a gente acordou no paraíso. Esse é o meu sonho, né? Isso é importante para mim? Se eu persigo essa meta, será que eu vou jogar Zezão da janela hoje, nessa situação que ela me fez aqui? Não. Eu vou, é isso que eu quero. O que é que eu vou fazer? Que resposta eu vou dar? Que horas eu vou dar? Quando é que vai acontecer? Eu vou identificar a melhor situação para dizer da melhor forma aquilo que eu acho naquele momento que é preciso dizer para que a gente chegue lá. Ele com 127 e eu com 120. Fique claro isso, hein? Entendeu? Então é isso. A gente age no presente, tendo como direção o que eu quero no futuro. Isso. E a experiência acumulada do passado. E eu bendigo o meu passado, porque ele me fez estar aqui hoje com vocês, em plena sexta-feira de carnaval. E isso é maravilhoso, maravilhoso. Okay? Só a gente vai ter que encerrar. A ideia primeira era, hoje, ela condensou numa palestra, numa noite, a ideia era ficar 3 dias, quando ela fala Recanto Mercê, para quem não conhece, é a nossa fazenda de recuperação. Lá é uma casa de retiro, tem 40 quartos, com 40 banheiros cada quarto. É um paraíso na terra, tem lugar para meditação, tem uma igreja, tem um lago, tem
tem gansos, tem patos, galinhas e tem uma capela no morro. Então ela ia fazer isso em 3 dias com oficinas, que o forte da Viviane são oficinas. E aqui o que ela fez agora foi uma das demonstrações que ela faz nas oficinas dela. E as oficinas é para destravar o ser. As oficinas dela são todas que mexe fundo na alma. Ela constrói oficinas, é o potencial. Mas acabou que a gente tinha pouco tempo, não conseguimos ter um grupo para ir para o recanto nesses 3 dias. Aí ela teve a ideia, vamos fazer na sexta uma demonstração, e quem sabe, se estiver interessados, em outro momento a gente, com um grupo, não precisa ser grande, mas um grupo de 10 pessoas, 15 pessoas, fazer esses 3 dias com essas oficinas que ela faz com maestria. E tanto que todo o trabalho que ela fez para a gente da Ordem Mercedária foi baseado em oficinas, que faz com que a pessoa entre num campo relacional com motivação capaz de tirá-la de certas situações que ela vive ali e é difícil. Tá? Eu só queria complementar, eu sempre fico muito, vamos dizer assim, estimulado a pensar coisas importantes para a vida quando eu escuto a Viviane ou qualquer outra pessoa que traz coisa interessante. Eu faço uma distinção entre vocação e o mote da minha vida, aquilo que me move. A minha vocação, por exemplo, é ser padre, essa é uma vocação, chamado, mas para além da vocação eu tenho um sentido na vida que vai para além do ser padre, que eu formulei com a seguinte máxima: eu tenho como um mote, não posso dizer, aquilo que me move na vida, como ser humano, antes de qualquer coisa, como ser humano, intervir de forma positiva na vida de alguém, capaz de mudar para melhor a vida daquela pessoa. Então, cada vez que isso acontece, eu fico realizado. Você percebe que eu posso fazer isso como padre, ou se porventura eu não for mais padre, isso também vai continuar sendo aquilo que me realiza como ser humano. Então, eu tenho essa coisa de ser feliz fazendo isso para as pessoas. Há algo que a gente faz que pode mudar para melhor a vida de alguém. E eu gosto de ser uma presença boa na vida de alguém, e depois daquele dia ou daquela intervenção, o dia da pessoa foi melhor. Então, isso eu fico feliz com isso. E tanto se quem pega os meus projetos, como o CAENA, o que é o CAENA, se não uma intervenção na vida dos jovens, capaz de mudar o curso da vida deles para sempre. Que é, na verdade, o sentido da minha vida, eu transformei num projeto social. Exatamente. E o Instituto Coração Aberto é a mesma coisa. O Coração Aberto aqui é esse lugar que muda a vida de pessoas com essas intervenções, enfim. Mas, gente, vamos fazer a nossa oração final. Agradeço quem ficou até agora na transmissão com a gente. E o fato de vocês terem vindo aqui nesse final de semana de carnaval, isso diz muito sobre vocês. Ter vindo aqui, escutar uma palestra sobre o sentido da vida, diz algo positivo sobre vocês. Já me diz que vocês são pessoas interessadas pela vida, que são pessoas que estão em busca, são pessoas que querem deixar legado e fazer diferença no mundo. E eu fico feliz de estar diante de pessoas como vocês, que vieram atraídos por um tema, encontrar uma pessoa que vocês não conheciam, né, e vocês vieram pela força do tema. E isso diz muito sobre vocês. Parabéns, parabéns mesmo por vocês serem assim. Continuem nessa busca. E se precisar da ajuda de Viviane, da minha, e de ir no recanto, se tiver um grupo aqui, ela pode vir no próximo mês, ou em abril, ou no meio do ano, para fazer o que ela queria fazer aqui em Brasília, que era esses 3 dias, uma sexta de noite, um sábado e um domingo, em Alexânia, na nossa fazenda, no nosso recanto Mercê. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação,
mas livrai-nos do mal. Obrigado, Senhor, porque nos permitiste estar aqui nesta noite. Obrigado porque algumas janelas dentro de mim foram abertas e eu quero abraçar a minha vida com responsabilidade, viver o meu presente, fazendo sempre o melhor. Obrigado, Senhor, por Viviane, pela sua família, pela sua casa e seus sonhos, que sejam abençoados. E abençoa, Senhor, cada um de nós. O Senhor esteja convosco. Desça sobre vós, sobre todos vós, a bênção de Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Obrigado, Viviane, obrigado, Pascom, obrigado, Rodrigo, que está lá no nosso estúdio transmitindo agora. Rodrigo está aqui atrás. E obrigado aos nossos técnicos aqui.